Bom dia, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre aquecimento global. O aquecimento global é o resultado do agravamento do efeito estufa provocado pela ação humana. Mas o que é efeito estufa? Vamos entender efeito estufa e as coisas vão ficar bem mais claras para a gente quando se fala em aquecimento global. O efeito estufa é um fenômeno natural importante para o planeta, porque ajuda a manter a Terra aquecida e em temperaturas adequadas para a vida na Terra, para a vida dos seres vivos. Os fenômenos biológicos e as queimadas naturais emitem para a atmosfera gás carbônico. Esse gás carbônico, lançado na atmosfera, se acumula um pouquinho lá e parte dele é absorvido pelos seres vivos da Terra, pelas florestas e as algas dos oceanos e mares, através de um fenômeno chamado fotossíntese. Então, o gás carbônico que é lançado, parte é reciclada, mantendo níveis adequados de gás carbônico atmosférico, que ajuda a reter calor no planeta. Entretanto, com a industrialização, um excedente de gás carbônico tem sido lançado na atmosfera. A ação antrópica, através do uso de combustíveis fósseis, como a gasolina, as queimadas provocadas, os desmatamentos, além das indústrias, tem lançado um excedente de gás carbônico na atmosfera que está inviabilizando o processo natural. Ou seja, essa cortina de gás carbônico agora elevada acaba retendo mais do que necessário o calor na Terra. Essa retenção de calor se espalhou em escala global e é o que a gente conhece com o nome de aquecimento global. O que devemos fazer para mitigar esse fenômeno? Entre algumas ações, devemos diminuir o consumo de combustíveis fósseis, dar preferência ao uso de transporte coletivo ao invés do transporte individual, evitar queimadas, diminuir a agropecuária extensiva e, principalmente, buscar alternativas como o uso de filtros nas chaminés das usinas e nos carros que façam a limpeza do ar liberado antes de poluir a atmosfera. Vejamos agora algumas situações que estão relacionadas com o aquecimento global. Quais são as consequências do aquecimento global? Você já deve ter visto algumas delas. Elevação dos níveis dos mares e oceanos, alterações climáticas, tufões, furacões, locais com ondas de calor, frio e, principalmente, a alteração do pH dos oceanos. Isso tem provocado a morte de vários animais que vivem ali. Se não contermos o aquecimento global, as estimativas para o futuro são catastróficas. E nós temos a responsabilidade de buscar alternativas para isso. Gostaria que vocês acompanhassem agora algumas reportagens que vão ser exibidas sobre esse tema aquecimento global. Me acompanhe. Um ponto azul no universo. A Terra tem bilhões de anos e passou por muitas mudanças. Já aconteceram 5 grandes extinções. Na mais famosa, há 65 milhões de anos, a queda de um asteroide extinguiu os dinossauros. Nosso planeta sempre se recupera. Mas é preciso muito tempo para que a vida retome a força e a biodiversidade ressurja em muitas cores, formas, sons. A Terra voltou a adoecer. Está com febre. Nossa civilização se desenvolveu sem cuidados e aqueceu o planeta numa velocidade nunca vista. Desta vez, nós somos o asteroide.
E alguns milhões de anos, a Terra vai se recuperar. E nós? Estaremos aqui? Deter o aquecimento global é o nosso desafio. A única dúvida é se vamos encarar o problema agora ou entregar a missão para os nossos filhos e netos. O aquecimento global está ameaçando as espécies tropicais. Conhecer o inimigo é o primeiro passo para enfrentar o problema. E é isso que estamos fazendo nessa série especial do Globo Ecologia. Cidades embaixo d'água, plantações destruídas, furacões devastadores. Os economistas já calculam o prejuízo do aquecimento. E o preço pode ser ainda maior. A ciência começa a analisar o impacto da mudança climática na biodiversidade. Um cálculo difícil. Ecossistemas como a copa das árvores e o fundo dos oceanos ainda são desconhecidos. Sabemos muito pouco sobre a diversidade de vida no planeta. Mas alguns estudos apontam que o aquecimento global pode extinguir 40% das espécies que conhecemos. O urso polar se tornou o símbolo das espécies ameaçadas pela mudança climática. Mas ele é apenas uma das vítimas. Regiões tropicais como o Brasil são mais ricas em biodiversidade do que o Oceano Ártico. Aqui, o aquecimento global pode causar extinções em massa. A principal causa da extinção de espécies é a destruição do habitat. Até hoje, o maior responsável por isso foi o homem. 93% da floresta atlântica brasileira foram consumidos em 500 anos. Muitas espécies sumiram antes de serem conhecidas. Uma história que começou, ironicamente, com a exploração da árvore que deu o nome ao país, o pau-brasil. Mas a ação humana despertou um gigante ainda mais implacável na destruição de ecossistemas: o clima. Uma leve subida do termômetro pode significar mudanças radicais numa paisagem natural. De agora até 2050, a maior causa ainda vai ser desmatamento, ainda vai ser perda de hábitat. Mas a partir de lá, quando as mudanças se tornarem bem mais visíveis e mais evidentes, aí você muda de figura o problema passa a ser mudança climática. Então o que tem que fazer agora? A gente tem que conservar o máximo possível de ambiente natural, de qualidade, ou de qualidade razoável, que sirva como uma fonte de um ambiente saudável futuramente e segurar isso. Tá? Porque com isso a gente vai ter a segurança de quando a mudança climática realmente acontecer em larga escala, a gente tem uma maneira de adaptar. A ciência ainda tem dúvidas se a seca na Amazônia em 2005 é uma consequência do aquecimento do planeta. Mas o fenômeno serviu de alerta. Se a estiagem acontecer com mais frequência, somente as árvores mais resistentes vão sobreviver. E a savanização do maior ecossistema terrestre do planeta provocaria uma perda de espécies incalculável. A mudança climática não vai acontecer homogeneamente no planeta. Tem algumas áreas que vão ser muito mais impactadas. A gente fez uma análise recente sobre isso e não tem muita surpresa nesse resultado, mas as áreas que vão ser mais afetadas em termos de biodiversidade são as áreas de grande relevo, como as encostas dos Andes, como a Mata Atlântica, quanto as montanhas da China. Por quê? Porque na medida em que a temperatura aumenta e essas faixas de temperatura vão aumentando, as espécies que ocupam aquele topo das faixas altitudinais não vão encontrar nada em cima e vão desaparecer. A fragmentação da Mata Atlântica vai dificultar a adaptação das espécies. Os animais correm o risco de ficarem isolados sem ter como fugir do calor. As plantas também serão afetadas se o regime de chuvas mudar. Acompanhe a reportagem da nossa equipe. Ambientes ricos em biodiversidade, como as florestas úmidas brasileiras, podem sofrer um efeito dominó. Esses ecossistemas têm muitos casos de coevolução. É quando uma planta e um animal trabalham juntos, um não vive sem o outro.
As bromélias são um exemplo. A mesma planta que serve de casa a um anfíbio depende de um pássaro que faça sua polinização. Se um desaparece, os outros entram na lista de espécies ameaçadas. Você me diz um exemplo de uma bromélia e um animal muito próximo dela? Tem vários exemplos. Vou citar aqui um muito interessante, que é o das bromélias e dos pequenos primatas, o mico-leão dourado, por exemplo. Uma das principais locais de coleta de proteína da alimentação do mico-leão dourado são as bromélias, onde eles coletam aranhas, pequenos animais que fazem parte da parte proteica da dieta dele. O caso do mico-leão dourado é emblemático. A mudança climática prejudicaria anos de luta contra a extinção deste primata que só existe no Brasil. Os animais reintroduzidos à natureza vivem em lugares isolados, terão dificuldade em migrar para ambientes com clima mais ameno, e o sumiço de bromélias pode agravar o problema. Pensando nisso, o botânico Gustavo Martinelli percorre o Brasil atrás dessas plantas. Só a Mata Atlântica tem mais de 900 tipos de bromélias. Conhecer cada uma delas é uma estratégia para driblar a extinção. Muitas delas aqui estão hoje também dentro do nosso banco de DNA, possibilitando estudos futuros sobre a parte da diversidade genética envolvida com a diversidade de espécies. São diversidades diferentes que precisam de estratégias e defesas diferentes. Se a Mata Atlântica mudar bastante, algumas espécies estão salvas nesse banco. Estariam salvas dentro desse banco. Se muitas espécies da natureza se extinguirem, não só desse banco, mas do banco de sementes, onde algumas espécies podem ser armazenadas por 50, 100 ou até mais anos. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado quando o Brasil ainda era colônia portuguesa. Nasceu para reunir no mesmo lugar espécies da flora de um país com dimensões continentais. E as bromélias aqui ganharam um espaço especial. Este bromeliário abriga exemplares vindos de muitas partes do Brasil. Aqui você pode encontrar bromélias da Amazônia, da Mata Atlântica, da Caatinga e do litoral. Todas sob condições climáticas ideais, protegidas das mudanças que acontecem lá fora. O aumento da temperatura vai tornar difícil a vida das bromélias. Mais calor significa perda de água. Se o regime de chuvas mudar, a situação piora. Essas plantas armazenam água para suportar estiagens. Algumas precisam de litros. Tudo segue o mesmo ritmo natural há milhões de anos, mas o aquecimento tem pressa, exige adaptação imediata e deixa muitas espécies no meio do caminho. Como as bromélias, por sua vez, estão associadas à água, a falta de água da natureza, efetivamente, vai também faltar água dentro das bromélias. Né? Então, acho que nós temos aí um cenário muito triste para um bioma em que só restam 7% de vegetação. A pesquisa é bastante avançada entre plantas comerciais. Segundo a Embrapa, o café será uma das culturas mais afetadas pelo aquecimento. Nas próximas décadas, São Paulo e Minas Gerais perderão suas lavouras se a temperatura continuar subindo. Nos pontos mais altos do Brasil, este ressecamento já pode ser visto. Os campos de altitude é um bom exemplo de você perceber essas mudanças, porque são áreas isoladas, no topo das montanhas, e que são talvez trechos muito poucos vamos dizer assim, modificados, apesar de sofrerem efeitos de incêndios, de destruição das florestas do entorno, invasão de espécies exóticas pelo desmatamento das faixas de mata do entorno, mas você percebe um grande ressecamento, uma temperatura aumentando e muitas espécies sensíveis, pequenas, já desaparecendo. Eu tenho percebido isso ao longo dos últimos 10 anos, que você já não vai, a cada ano que você vai ao mesmo lugar, você percebe uma diminuição da flora daquele lugar, decorrente de um processo de ressecamento, maior insolação. Os cientistas têm uma preocupação especial com a araucária,
que está cada vez mais confinada aos picos do sul do país. Invernos mais quentes podem extinguir o único pinheiro brasileiro. É como redesenhar a paisagem. Muitas espécies conhecidas ficarão de fora deste novo cenário. Daqui a pouco, qual a diferença entre rã, sapo e perereca? O trabalho dos defensores de anfíbios da Mata Atlântica. E mais, por que os anfíbios são tão sensíveis às mudanças climáticas? O Globo Ecologia volta num instante. Eu espero você. Até já. O Globo Ecologia está de volta e no programa de hoje estamos falando das espécies tropicais ameaçadas pelo aquecimento global. Sapos, rãs e pererecas estão se extinguindo em grande velocidade. A ciência tem registrado casos em muitos biomas do planeta. E estudos recentes começam a relacionar as causas dessa extinção ao aquecimento global. O Brasil abriga florestas úmidas, ecossistemas muito importantes para o equilíbrio do clima. Essas imensidões verdes também servem de moradia para animais encantadores, como os anfíbios da Mata Atlântica. A má fama dos anfíbios é uma herança europeia. Quem diz é o neto de austríacos e especialista nesses animais, o catarinense Germano Vehl. Os europeus tiveram que atravessar o Oceano Atlântico para descobrir o significado desses bichos. Os índios brasileiros acreditavam que os seres saltitantes eram os guardiões das águas, uma verdade que a ciência logo confirmou. A presença desse animal aqui mostra que essa água pode ser consumida tranquilamente, porque eles são os melhores bioindicadores que existem, indicadores da qualidade da água. As guardiãs desta cachoeira em Joinville, Santa Catarina, são rãs que desafiam a força da gravidade. Passam a vida agarradas às pedras, uma habilidade desenvolvida desde cedo, quando ainda são girinos. Por isso que ela é tão sensível. Se tiver um contaminante, ela passa a vida toda, né, nessa água. Se contaminar essa água, ela vai absorver esses contaminantes durante um tempo maior, né? Porque a maioria das espécies anfíbias só usa a água para se reproduzir. Ela não, ela vive ainda na água. A vida em ambientes delicados faz de sapos, rãs e pererecas vítimas fáceis de qualquer mudança no ecossistema. Germano e sua mulher Elza criaram o Instituto Rambugil para proteger a casa de mais de 370 espécies de anfíbios, a Mata Atlântica. A ONG já venceu muitas batalhas. A primeira foi acabar com a antipatia pelos bichos. De onde veio essa vontade de estudar os anfíbios? Eu vou contar rapidinho essa história. Eu tinha uma pererequinha que veio morar comigo na minha casa. Ela morou quase um ano na minha cozinha. E até então eu não tinha muita afinidade com esses animais. Mas a partir desse momento que apareceu essa pererequinha em casa, meu Deus, eu comecei a ver, eu comecei assim a observar que eles eram muito bonitos, lindos. E aí o Germano começou a fotografar esses animais também, porque ele já é paixão de criança, ele era de criança mesmo, né? E daí, meu Deus, aí, não sei, veio uma força tão grande que eu falei, não, vamos trabalhar em cima desses animais, né? Vamos mostrar para a população que esses animais são dóceis, são lindos, né? Que a gente tenta mudar mesmo, que são lindos na realidade, né? E a paixão começou por aí. A educação ambiental já levou mais de 11 mil alunos a enxergar beleza em quem só inspirava rejeição. Elza já deu palestras em muitas escolas de Santa Catarina. Em pleno domingo, conversa com estudantes dispostos a aprender mais. Tudo no quintal de casa, 5 hectares de floresta preservada. Outra estratégia para vencer o desmatamento. Físico especialista em raio laser, Germano gasta parte do salário na compra de pedaços do que sobrou da floresta. Este remanescente de Mata Atlântica sofreu durante décadas com a exploração de madeira. Depois de abandonada, essa região conseguiu se regenerar. Hoje, essa mata secundária foi transformada em unidade de conservação
pelo Instituto Rambugil, mas as preocupações não terminaram por aí. Os pesquisadores estão atentos às consequências do aquecimento global neste ambiente tão equilibrado em que vivem os anfíbios. O sapo da floresta é uma espécie ameaçada pela mudança climática. Sua reprodução é feita em lagoas temporárias, formadas pela chuva da primavera. Uma mudança na estação chuvosa pode extinguir este anfíbio. Estes ambientes de reprodução seguem uma lógica bastante delicada. A lagoa deve durar o tempo suficiente para que os girinos cresçam, mas não pode ser permanente. Uma lagoa com água o ano todo permite a existência de predadores de anfíbios, como os peixes. Muitas espécies que utilizam essas lagoas não vão conseguir se desenvolver, até chega a ter a fase de girino, tipo assim, 10, 15 dias, mas se seca, ela desaparece. Então tudo isso daí, com certeza, está relacionado com esse aquecimento global. Alguns estudiosos acreditam o sumiço de anfíbios às mudanças climáticas, perda que vai custar caro à biodiversidade do mundo tropical. Sapos, rãs e pererecas estão na base da cadeia alimentar, servem de comida para animais maiores e também são responsáveis pelo controle dos insetos. O sapo comum é capaz de comer 10 mil insetos por mês, mas os da região de Joinville andavam perdendo o apetite. Eles foram atacados por um tipo de carrapato que só existe na Amazônia, um parasita de anfíbios e répteis que chegou ao sul do país através do tráfico de animais. E esse carrapato, com o aumento da temperatura, ele pode se proliferar? Sim, exatamente. Por enquanto, esse carrapato está confinado aqui. Ele não pode subir muita serra aqui, porque é frio ali em cima. Então, ele tem uma temperatura ideal, né, para sobreviver. E se a temperatura, vamos supor, se esquentar e ele subir a serra, vai começar a pegar os sapos cada vez mais, né? São muitas as variedades de anfíbios no Brasil, mais de 700, tantos e tão parecidos que as diferenças entre sapos, rãs e pererecas exigem muita observação. Essa daqui é uma perereca, né? É uma perereca. O que diferencia a perereca das rãs e dos sapos? É justamente que tem aquele disco, né, na ponta dos dedos, um disco adesivo, né, para ela poder subir em árvores e a perereca escalar gosta paredes muito de plantas, de ficar... Sim, tronco em árvores, né, e plantas. Ela gosta de ficar, não gosta de andar no solo, né, como as rãs. As rãs são mais do chão. E os sapos também. Sim. Aliás, o que diferencia das rãs e do sapo é o sapo tem aquela glândula, né, perto da cabeça, uma glândula com um líquido, né, que se um predador morder ali, ele libera esse líquido. Esse líquido causa uma irritação na boca e faz com que o predador o solte imediatamente. Mas os anfíbios deixam essas diferenças de lado toda noite, quando se reúnem para coachar. Começa a sinfonia e continua a confusão de nomes. Este se chama sapo-martelo, mas na verdade é uma perereca. Repare as patas em forma de discos. Culpa da diversidade biológica e linguística brasileira. O termo perereca só existe no português falado aqui. Os índios chamavam de perereca todos os anfíbios que habitam nossas florestas. Em tupi, perereca significa andar aos saltos. Outra riqueza do Brasil é este sapo do tamanho de uma formiga. A espécie foi encontrada por Germano e Elza no topo da Serra do Mar, em Santa Catarina. O Germano que encontrou. Eu só lembro assim que a emoção dele foi tão grande que olha, sem mentira nenhuma, eu não vi nada. Eu corri pela floresta dentro, se tinha árvore, se tinha espinho, nem dei bola. Simplesmente eu fui lá. Juro, quando eu vi aquela criatura, assim eu fiquei com vontade de chorar. Ver o tamanho de uma rãzinha, de um sapinho de 10 milímetros. E eu fiquei emocionada. Aí eu falei, meu Deus, né, isso daqui é uma reflexão a mais para as pessoas, né, ver que nós temos um vertebrado de 10 milímetros. 1 centímetro de vida. Pingo de ouro faz jus ao nome. É menor que uma unha, frágil, símbolo da delicada situação em que vivem os anfíbios da Mata Atlântica.
Estes ambientalistas já salvaram do desmatamento 147 hectares de floresta no sul do Brasil. Uma área equivalente a 147 campos de futebol, que foi transformada em unidade de conservação. Um exemplo de defesa da biodiversidade. Inspiração para a luta contra o aquecimento do planeta. Se você quiser saber mais sobre os anfíbios da Mata Atlântica, entre no site do Instituto RAM-Bugio, www.ram-bugio.org.br.